Cristo, Filho de Deus. Assim começa dizendo o nosso evangelho de hoje. Pedro, que com toda a coragem diz ao Senhor, declarando, tu és o Cristo. Outros dizem que você é Elias, que você é reencarnação de João Batista. Outros começam a pensar outras coisas, mas Pedro diz sobre a ação do Espírito Santo, tu és o Cristo, Filho de Deus. Esse domingo, dia do Senhor, do Deus ressuscitado, do Deus que traz a vida para aqueles que estão aflitos, que estão caídos. Pega a tua palavra. É tempo de deixarmos essa palavra plantar em nós esse desejo, esse anseio profundo pelas obras do Senhor, pelas obras de misericórdia, pelas obras de amor e caridade. Então pega a tua palavra, porque nós queremos acender essa chama que já está em nós, que foi dada pelo batismo. A chama que nos comprova como filho de Deus. Esse Espírito Santo que confirma em nós que somos filhos de Deus, que somos membros dessa Igreja de Cristo, Igreja Católica Apostólica Romana. O Evangelho vai nos dizendo isso. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe e no caminho perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam, João Batista, outros Elias, outros ainda, um dos profetas. E vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo. Então proibiu-os severamente de falar a alguém a seu respeito. E começou a ensinar-lhes, o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Dizia isso abertamente. Pedro chamou-o de lado, começou a recriminá-lo. Ele, porém, voltando-se e vendo seus discípulos, recriminou a Pedro, dizendo, arreda-te de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Chamando a multidão juntamente com seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar sua vida, a perderá, mas o que perder sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu Deus, quantas coisas tem esse Evangelho que nós poderíamos ficar horas falando hoje. Primeiro, essa belíssima afirmação de Pedro, tu és o Cristo, Filho de Deus. E depois, o outro caminho, Jesus que fala também para os seus discípulos, o Filho do Homem deve sofrer. O Filho do Homem deve passar por sofrimentos. E quando Pedro escuta isso, Pedro fala, mas como? Mas como? Que Deus é esse? Que Pai é esse que deixa o seu filho sofrer? E Jesus repreende ele dizendo assim, afasta-se de mim, Satanás. Jesus está dizendo isso porque está dizendo para Pedro, não seja contrário à voz de Deus, à voz do Pai. Não seja contrário àquilo que Deus quer realizar. Para que a obra de Deus se realize, é preciso que eu sofra, é preciso que eu me crucifique. É esse o caminho que nós podemos entender o Evangelho. E sobretudo essa graça que Deus vai trabalhando para nós. Veja, nós estamos numa humanidade, numa civilização que não quer sofrer. Uma civilização que não suporta a dor. Então, tem uma dor, chama as amigas ginas, né? Neovagina, tudo. Chama tudo, as ginas, né? Porque quer um remédio, não suporta 5 minutos de dor. E nós estamos nessa sociedade. E o amor que nós entendemos como princípio de vida no cristianismo é o amor que passa pela cruz. Depois Jesus diz para todos aqueles que querem seguir a Ele, se você quer me seguir, tome a tua cruz e renuncie a si mesmo. Tome a tua cruz e siga-me. Então, são alguns elementos básicos para nós entendermos o discipulado. Primeiro, o chamado de Deus. Somos chamados por Deus. Então, temos que entender esse chamado. Depois, nós temos que entender que nós temos que renunciar a si mesmo. E não é fácil renunciar a si mesmo. Mas em qualquer lugar que nós estamos servindo o Senhor, nós precisamos renunciar a nós mesmos. Porque a vida em Deus é para os outros. O meu sacerdócio é para os outros. A tua vida como pai é para os filhos, é para a esposa. O ser humano foi feito para dar a vida, para gerar a vida. E todo aquele que segura a própria vida, perde a vida. Mas todo aquele que dá a própria vida como o Evangelho, ganha a própria vida. E outro elemento é que nós temos que carregar a nossa cruz. Outro elemento é que nós não podemos olhar para trás.
E o último elemento, que é claro, é que nós temos que seguir Jesus. E é isso que os discípulos entenderam de Jesus. E é isso que Jesus vai exortando, sobretudo, os seus discípulos. Como Pedro, podemos dizer, essa primeira afirmação dele, tu és o Cristo, Filho de Deus. E entendemos que nós não podemos ser contrários à vontade de Deus. Talvez você esteja vivendo um sofrimento, uma enfermidade, e ele pode ter sentido quando você entender que esse sofrimento pode te unir muito mais a Deus e pode ter sentido na presença de Deus, no amor que o Cristo se deu por nós na cruz. Então eu convido você a, nesse dia, dia do Senhor, o domingo, a irmos desejosos de poder declarar: Jesus, tu és o Senhor, assim como Pedro e seus discípulos disseram, entendendo que nós temos que assumir os sacrifícios do dia a dia, porque a nossa vida foi feita para o amor, no amor e pelo amor. Que o Deus que é amor, que Maria, exemplo de amor, de discípulo e fidelidade, nos abençoe e nos dê a coragem de dizer sim ao Senhor, a todo instante, a sua vontade, na dor, no sofrimento, na alegria. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Estamos juntos.